E agora nós vamos passar para o próximo palestrante, o professor Ronaldo Campos. Professor Ronaldo Campos, grande mestre, foi meu professor, mestre em cardiologia pela Universidade Federal Fluminense, em título de especialista em cardiologia pela SBC, professor do módulo de ecocardiografia do curso de revisão em cardiologia do CIRC, revisor da revista ABC de imagem cardiovascular, especialista em ultrassonografia vascular pelo CETUS de São Paulo e professor da Escola Educação Continuada, itinerante e pesquisador em mecânica cardíaca do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Professor Ronaldo, por favor, faça suas considerações. Gente, bom dia. Obrigado, Rodrigo. Queria inicialmente agradecer ao convite do professor Rodrigo, da equipe da GE, e queria dizer que é com muito gosto que a gente fala numa manhã seguida de pessoas que são consideradas ícones da ecocardiografia brasileira, professora Ana Cristina Camaruzano, que é uma pessoa que tem um carinho especial, professor Jorge Lauenstein, professor José Luiz Preto. José Luiz Pena é uma pessoa que a gente não precisa tecer comentários, e ainda falar um pouquinho sobre o doutor Luciano Belém, que foi e é um grande mestre para todos nós. Então, eu vou compartilhar minha página para que a gente possa iniciar um pouquinho sobre o strain das cavidades atriais. Todos estão vendo a minha apresentação? Tudo bem, Rodrigo? Então, vamos lá, gente. Foi solicitado que a gente falasse um pouquinho sobre a deformação das cavidades atriais. É importante lembrar que, primeiro, eu não tenho nenhum conflito de interesse e tudo que a gente vai falar para a câmara atrial esquerda, ela será expandida também para a câmara atrial direita. É importante que a gente lembre que, se nós buscarmos no PubMed uma pesquisa de trabalhos publicados sobre strain do ato esquerdo, observem que em 10 anos de pesquisa, nós encontramos 1.479 artigos. Quando eu traço essa pesquisa para 5 anos, eu encontro 986 artigos. Isso significa, amigos, que de 2010 a 2015 nós tivemos 493 publicações, enquanto de 2015 a 2020 nós tivemos um pulo para 986 artigos. Ou seja, nós tivemos um incremento em 5 anos de 100% de publicação. Isso significa que a comunidade científica mundial identificou que o strain da câmara atrial esquerda pode definir conduta, pode mudar prognóstico e muitas vezes é uma variável necessária para a identificação da evolução dos nossos pacientes. É importante lembrar que quando eu olho para a câmara atrial esquerda, é necessário lembrar que essa câmara ela tem 3 funções importantes. Funções essas que serão estudadas através das curvas de deformação do átrio. Uma primeira fase, que é a fase de reservatório, que está relacionado automaticamente com o período sistólico, o momento que o sangue, através das veias pulmonares, chegam e são acomodadas, são reservadas dentro da câmara atrial. Logo depois, a válvula mitral se abre e inicia a fase inicial do enchimento diastólico, onde, nesse momento, continua chegando o sangue através das veias pulmonares, e aí, com a válvula mitral aberta, em torno de 70% a 80% do sangue adentra o ventrículo nesse momento. E na fase final, o ato esquerdo, agora como uma grande bomba, ele contribui com 30% a 25% do que vai entrar durante a diástole ventricular, para que eu possa encerrar o meu ciclo diastólico e sistólico. O Speckle Track será uma ferramenta que estudará a fase de reservatório, a fase de conduto e a fase de bomba. Vejam, a fase de reservatório, como eu falei, nada mais é do que o enchimento da câmara atrial esquerda às custas da sístole ventricular. O sangue chega através das veias pulmonares, vai começando a se acomodar dentro do ato esquerdo, e essa acomodação dentro do ato esquerdo vai fazer com que o ato esquerdo se distenda. Mas o ato esquerdo, amigos, não se distende em direção ao VE, ele se distende em direção posterior. É como se o teto atrial estivesse se deslocando para baixo,
quando eu olho no meu apical 4 câmaras. E aí, como essa distância entre 2 pontos na parede do átrio aumenta ao final da sístole, a gente vai dizer que o strain na fase de reservatório apresenta valores positivos. E lembrando, os valores de referência para o strain de reservatório variam entre 38% e 41%, uma média de 39% seria o valor normal do strain de reservatório. Preste atenção agora com muito cuidado essa animação, que foi feita com muito capricho, onde nós vamos avaliar o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Vejam que se nós colocarmos 2 pontos na parede lateral do átrio esquerdo, nós vamos identificar uma distância entre eles. A partir do momento que eu começo a encher esse ventrículo na fase de reservatório, ou seja, na fase de sístole ventricular, eu agora faço com que a distância entre 2 pontos aumente. Observem que, ao iniciar a sístole e ao final da sístole, existem diferenças de pontos na situação final e na situação inicial, identificando que a distância A1-B1 agora é maior do que a distância AB, significando que nessa fase, na fase de reservatório, a curva de ascendência positiva identifica a fase de reservatório. Vejam aqui, nessa apresentação, eu separei o meu período sistólico e eu vejo toda a curva de reservatório sendo inscrita nesse gráfico. Reparem que essa parte positiva é o meu reservatório e as demais partes, que apesar de serem menores do ponto de vista absoluto, eles ainda se mantêm positivos. Lembrando que os atletas podem apresentar a fase final algum componente negativo. Mas a fase de reservatório é essa fase bem ascendente, onde nós vamos ter valores em torno de 39%. Presta atenção, na fase de reservatório, obrigatoriamente eu tenho que compreender que isso é uma curva positiva, está acima do nadir. Ela está relacionada com o fechamento da válvula aórtica e sempre utilizando com muito cuidado o eletrocardiograma, como foi falado pelo professor Luciano Belém, identificar logo após o pico da onda T ou da onda P, de acordo com o evento que você precisa. Se eu estou avaliando o final da sístole, eu sempre tenho que olhar logo após o pico da onda T de tatu, ok? E lembrando mais uma vez, fase de reservatório, entre 38% e 41%, em torno de 39% é o valor padronizado dessa fase de reservatório. Vejam a fase de conduto. Como eu falei, durante o início do enchimento ventricular rápido, o sangue agora do átrio esquerdo é aspirado para o ventrículo esquerdo. E aí nós temos depois, na sequência, a fase de enchimento lento. Lembrem que o ventrículo esquerdo, como foi muito bem lembrado pelo ícone professor George Lowenstein, nós sabemos que as bandas têm 3 tipos, a banda descendente, a banda ascendente e a banda basal. A banda basal responsável pela fase de contração isovolumétrica, a banda descendente responsável pela fase de ejeção e a banda ascendente, aquela fase onde eu traciono todo o aparato para que eu faça uma sucção de sangue em direção ao ventrículo esquerdo na fase inicial da diástole. Vejam que nessa fase de conduto, tanto o átrio esquerdo como o ventrículo esquerdo, eles são considerados câmaras comunicantes. Então, vejam, durante essa fase de conduto, nós vamos ter uma queda do strain, porém, ainda se mantendo positivo. Não existe condições fisiológicas onde o strain, seja na fase de reservatório, conduto bomba, seja negativa. A única situação que pode acontecer é no atleta competitivo, a fase de bomba ter algum componente negativo. E lembrando dos valores de referência do strain de conduto, em torno de 21% a 25%, em torno de 23% é a média que você deve encontrar num strain de conduto. Vejam agora nesse exemplo, nós temos aqui o final da sístole, né? Quando eu identifico os meus 2 pontos, existiu uma distância entre eles, e agora, no início da fase diastólica, no enchimento rápido, válvula mitral agora aberta, nós identificamos que esses pontos começam a se aproximar novamente. Quando esse ponto começa a se aproximar, obviamente, o meu strain começa a se tornar menos positivo. Nunca se encontrar negativo nessa fase de enchimento rápido, que é a chamada fase de conduto. Vejam que a distância A1-B1 agora ela é maior do que a distância AB,
identificando que, apesar de nós encontrarmos taxas mais baixas de deformação do átrio na fase de conduto, ela ainda se permanece positiva. Vejam aqui agora a fase inicial da diástole, a fase de conduto, onde nós identificamos uma queda expressiva das taxas de deformação longitudinal do átrio, mas nunca se mantendo valores negativos. Esse é o componente de conduto. Lembrando que a fase de conduto é uma curva ainda decrescendo, porém ainda se mantendo com valores positivos. Então, reparem que é muito importante nós identificarmos a diferença de comportamento da parte de reservatório da parte de conduto. E, mais uma vez, lembrando o valor médio do stent de conduto em torno de 23%. Vejam também a fase de bomba, que é uma fase muito importante, que identifica a cinética da contração atrial. Nesse momento, a câmara atrial esquerda vai jogar 25% a 30% do que falta para dentro do ventrículo esquerdo. Na verdade, essa fase de bomba é a fase de reforço diastólico, ou seja, o átrio agora complementa o enchimento. Nesse momento, há uma queda, uma decrescente da deformação do átrio esquerdo, e aí chegando à minha linha de base, podendo estar abaixo dela, como eu falei, em condições de atletas competitivos. A fase de strain de bomba deve ter valores de referência em torno de 16% a 19%, uma média de 17%. Vejam mais uma vez essa animação. A fase de conduta eu tinha os pontos se aproximando em direção ao reservatório, e agora, ao final da fase, nós temos agora pontos mais próximos do que as fases de conduto, fazendo finalizar agora a deformação da câmara atrial. Lembrando que a fase de bomba é a única fase onde fisiologicamente a deformação atrial chega ao nadir, chega ao valor de 0. Ok? Então vejam aqui a fase final da deformação da câmara atrial, a fase de bomba ventricular, bomba atrial, que é aquela condição onde agora aquele átrio que se deformou muito na fase de sístole ventricular, na hora que o átrio esquerdo se enchia, ele agora volta a situações de repouso ao final da diástole ventricular. E lembrando que sempre que falamos em diástole final, estamos sempre falando sobre a onda R, o pico do QRS, que será o marcador do eletrocardiograma que identifica essa importante fase final da deformação do átrio esquerdo, lembrando que o valor de referência é em torno de 17%. Vejam aqui, nós temos em azul sinalizado a fase de reservatório, nós temos em amarelo sinalizado a fase de conduto, e temos na parte final, em vermelho, a fase de bomba. Todas essas fases devem ser obrigatoriamente, cuidadosamente estudados durante o estudo da mecânica contrátil da câmara atrial esquerda. Vejam que interessante, quando nós pegamos o nosso átrio esquerdo, obrigatoriamente o sistema da GE, ele separa esse átrio em 6 componentes. Observem em 1 e 3 os componentes que fazem parte do septo interatrial. Entre 2 e 4, nós temos os componentes que estão relacionados com a parede lateral. E os últimos componentes, os 5 e 6, que estão relacionados com o teto atrial. Lembrando que, obrigatoriamente, em uma condição fisiológica, em um átrio esquerdo normal, a deformação do átrio esquerdo ele vai decrescer do segmento próximo à válvula mitral em direção ao teto. Então, obrigatoriamente, 2 tem que ter uma deformação maior do que 4 e maior do que 6. 1 tem que ser maior do que 3 e maior do que 5. E lembrando sempre, com muito cuidado, a deformação lateral obrigatoriamente tem que ser maior do que a deformação do septo interatrial e maior do que a deformação do teto. O teto atrial é a região que tem menor taxa de deformação atrial. E lembrando que muitas vezes pacientes portadores de doença reumática mitral podem apresentar deformação dos componentes laterais menores do que o componente septal. Isso significa que existe o que nós chamamos de miocardite atrial, que é uma complicação da doença reumática. Vejam aqui nesse esquema os componentes marcados em azul, identificando o componente da parede lateral do átrio. Os componentes em amarelo, o septo interatrial. E os componentes em roxo,
o teto atrial. Observe o comportamento, deformação com taxas maiores na parede lateral, na sequência septo interatrial e na finalização no teto atrial. Outra coisa importante, reparem que temos que ter muito cuidado ao identificar o final da sístole, onde o ato esquerdo está completamente cheio, a protodiástole, que vai identificar a fase de conduto, e a fase da sístole atrial, que é a bomba do ato esquerdo, identificando a fase de bomba. Obrigatoriamente, eu devo estudar com muito cuidado tanto o componente reservatório, que estará relacionado com a função sistólica do ventrículo esquerdo, e a complacência do ato esquerdo em receber esse sangue, assim também como a sístole atrial, que identifica o componente verdadeiro mecânico do ato esquerdo. Mas vejam, quando falamos do stem do ato esquerdo, eu pergunto, existem evidências científicas robustas? Trouxemos algumas coisas que mostram a importância disso para vocês. Observem que nesse trabalho, publicado em 2019, o uso do stem do ato esquerdo ele foi possível na identificação de cardiomiopatias em crianças, uma grande área de especialização do professor José Luiz Pena. Vejam, nas crianças que não tinham patologia, os pacientes controle, nós tínhamos um stem de ato esquerdo de 53%. Vejam que aqueles que tinham cardiomiopatia hipertrófica, eles tinham 30%. Aqueles pacientes com dilatada, 22%. E aqueles que tinham cardiomiopatia restritiva, professor José, reparem, taxas muito baixas de stem atrial. Então, vejam, nós podemos também utilizar o stem do ato esquerdo na identificação, na ajuda da diferenciação das cardiomiopatias no grupo pediátrico. Vejam agora nesse trabalho publicado em 2016, onde nós identificamos o comportamento da fase de reservatório e da fase de bomba de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, sejam aqueles que tinham ritmo sinusal, sejam aqueles que estavam em ritmo de fibrilação atrial. Reparem que tanto aqueles pacientes que tinham fração de ejeção preservada em ritmo sinusal ou não, reparem que a fase de reservatório e a fase de bomba foram possíveis de nos ajudar a diferenciar essas apresentações. Então, seja em fibrilação atrial, sem evento adverso, seja com fibrilação atrial com efeitos adversos, eventos adversos, nós tivemos diferenças importantes, tanto da fase de reservatório e bomba, quando eu tinha ritmo sinusal, quanto na reservatório no paciente em ritmo de fibrilação atrial. Vejam nesse trabalho, que para mim foi um dos trabalhos mais bem publicados em 2019, trabalho esse que ele nos ajudou a identificar o chamado falso positivo e falso negativo em relação às pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Observem aqui o chamado verdadeiro negativo, aquele que tinha um stem de ato esquerdo normal, e as pressões diastólicas finais do ventrículo abaixo de 15. Vejam também o verdadeiro positivo, aquele que tinha stem de ato esquerdo com taxas deprimidas, já com pressões acima de 15. Observem o falso positivo, aquele que tinha pressões abaixo de 15, porém a deformação do átrio era patológica, identificando um falso positivo. E aquele que tinha pressões altas e taxas de stem normais, identificando o falso negativo. Da mesma maneira, quando eu criei as pressões do ventrículo e ciclei com o volume do ato esquerdo indexado. Vejam, o falso positivo, aquele que tinham pressões normais, é aqueles que tinham o volume do ato esquerdo aumentado. Aquele que tinha o falso negativo, que tinha pressões elevadas com ainda volume do ato esquerdo normal. O verdadeiro negativo, que tinham pressões baixas, mas com volume do ato esquerdo ainda baixo. E aqui nós temos os verdadeiros positivos, onde ele tinha pressões elevadas de enchimento do ventrículo com volumes aumentados. Vejam nesse trabalho também, um trabalho realizado em atletas, que nós identificamos algumas informações em relação aos atletas competitivos. Observe que esse trabalho analisou o strain do ato esquerdo, tanto na fase de reservatório quanto a fase de bomba e conduto, tanto no 4 câmaras e 2 câmaras, e também foi feito o strain rate dessas câmaras. É muito importante lembrar a todos que o grande problema das curvas de strain rate em todas as empresas é que o strain rate ele não é uma variável pós-processada.
por isso que ele não tem a qualidade das imagens, a qualidade de curvas obtidas pela strain convencional. Então, lembrem que esses pacientes atletas, nós sabemos que o volume dessas câmaras são maiores e a gente sabe que essa função do ato esquerdo pode se apresentar comprometido ao passar das análises e ainda precisa realmente ser feitos trabalhos após o descondicionamento para ver se esse ato esquerdo ainda apresenta taxas menores do que o fisiológico. Veja nesse trabalho também um trabalho bastante interessante que estudou o efeito da obesidade na deformação do ato esquerdo em pacientes com 35 a 55 anos de idade. Reparem que ele identificou taxas de reservatório mais baixas nos obesos, identificou taxas mais baixas da fase de conduto também no obeso, identificou também uma pequena variação de obesidade em comparação com o normal na fase de bomba. Lembrando que nos obesos se identificou que a fase de bomba ela não é uma fase tão deprimida quanto a fase de conduto e a fase de reservatório. E lembrando que esse trabalho ele dividiu aquele que não é obeso com menos de 25, intermediário entre 25 e 29,9 quilos por metro quadrado e o obeso verdadeiro acima de 30 quilos por metro quadrado. Vejam também, é muito importante lembrar o papel do speckle tracking na avaliação do strain reservatório na cardiomiopatia hipertrófica. Valores menores do que 21% foi um preditor de desenvolvimento de fibrilação atrial nesses pacientes em menos de um ano. Vejam nos pacientes que fizeram tratamento por ablação com catéter, se nós observarmos, após o procedimento, a queda do strain rate do ato esquerdo, isso estará relacionado em 45 a 50% dos casos com a recorrência do processo arritmogênico. Vejam também, no contexto da insuficiência cardíaca, a excelente correlação que teve da queda do strain longitudinal do ato esquerdo com o aumento da pressão capilar pulmonar, ou seja, valores de strain de ato esquerdo menores do que mais 15,1% está relacionado com uma pressão capilar pulmonar acima de 18 milímetros de mercúrio, uma sensibilidade de 100%, uma especificidade de 93%. Observem que a estenose mitral também é uma variável, é uma doença muito importante na sua avaliação. Lembrando que nos pacientes com estenose mitral, a fase de bomba não existe. Nós sabemos que a contração atrial nesses pacientes em ritmo de fibrilação atrial não vai colaborar. E aí, quando o strain longitudinal cai, a nossa cavidade atrial também dilata. E por último, para terminar a minha apresentação, eu queria chamar a atenção de todos sobre o papel do strain do ato esquerdo no contexto da estenose mitral de pacientes assintomáticos como marcador preditor de desenvolver fibrilação atrial em torno de 4 anos. Aqueles pacientes portadores de estenose mitral de etiologia reumática, ainda assintomáticos, aqueles que apresentaram taxa de deformação do ato menor de 17,4%, tiveram não somente mais eventos, mas também tiveram uma evolução para fibrilação atrial em 4 anos. Queria mais uma vez agradecer ao professor Rodrigo pela oportunidade de participar dessa apresentação. Queria agradecer a todos os colegas palestrantes que liberaram o seu sábado com o intuito de falar um pouco da sua experiência sobre uma metodologia que eu confio muito e queria parabenizar todos os que estão assistindo essas apresentações, porque com certeza farão muito mais pelos seus pacientes. Um grande abraço